Olá, pessoal! Hoje eu venho aqui para responder algumas perguntas que me foram enviadas por Lili, né, recebidas pelas seguidoras dela. Mas antes eu quero me apresentar. Eu sou Maria Cristina Câmara, sou advogada de direito de família, né, com um foco nas questões jurídicas voltadas para mãe solo, e eu tenho criado muito conteúdo para este público nas minhas redes sociais, que é o meu público-alvo. Então, agora que vocês já me conhecem, vamos lá responder as perguntas. Eu vou começar por essa. Se a mãe mora em outro estado e o pai quer ver quem paga a passagem, assim como muitas outras questões de direito de família, essa pergunta ela deve ser respondida analisando o caso concreto. Por quê? Porque não existe uma determinação legal que defina quando os pais moram em estados diferentes, por exemplo, quem é que fica responsável pelo pagamento da passagem da criança ou do deslocamento da criança. Isso porque vai depender de vários fatores. Primeiro, a gente tem que analisar o contexto familiar. Então, ver como é que a guarda ficou definida, as visitas, como elas estão regulamentadas, né? O porquê os pais moram em outro estado, né? Se houve uma mudança de algum dos pais no decorrer do processo, né? Se foi o pai ou se foi a mãe que se mudou. Então, são vários detalhes que a gente precisa conhecer para poder responder com mais precisão. Mas vamos trabalhar então com casos hipotéticos. Se essa distância foi ocasionada por mudança da mãe de estado, provavelmente o juiz vai impor que a mãe seja responsável pelas despesas de deslocamento da criança para garantir a manutenção da convivência do filho com o pai. Mas isso não é uma regra sem exceção, tá? Porque, por exemplo, se essa mãe tem menos condição financeira do que o pai, por exemplo, o juiz pode determinar que a mãe fique responsável pelo pagamento das despesas de deslocamento de um trecho, né, da ida, e o pai fique responsável pelo pagamento da volta, por exemplo. Ou, se o pai tiver uma condição financeira muito melhor do que a da mãe, o juiz também pode definir que o pai fique responsável pelo pagamento, né, desse deslocamento. Como eu disse, não existe uma resposta única para esse tipo de situação quando ela não é exatamente exposta. Então é isso, vai depender dos detalhes do caso em concreto, né? Por que é que os pais moram em estados diferentes, se eles sempre moraram em estados diferentes, isso já estaria previsto na própria ação de guarda e visita, ou se foi uma alteração que ocorreu durante o processo, né? Então é isso, mas no geral, provavelmente quem fica responsável pelo pagamento desse deslocamento é quem deu causa à mudança. Agora vamos para a segunda pergunta. O genitor tem direito de reclamar porque a filha está convivendo com o meu novo relacionamento? Não. O genitor não tem que reclamar, nem pode fazer nada quanto a isso, porque a mãe tem direito de seguir com a sua vida e, obviamente, a criança também vai conviver com aquela pessoa, né, que é companheiro da mãe. Inclusive, acontece muito dos pais, né, em situações como essa, não gostarem quando a criança começa a criar vínculos com o padrasto. E é importante lembrar que hoje, né, no direito brasileiro, já é possível que a criança tenha dois pais na certidão de nascimento, porque quando essa criança cria um vínculo afetivo muito forte com o padrasto, é possível incluir o nome do padrasto na certidão de nascimento desse filho e ele vai ter os mesmos direitos e os mesmos deveres em relação ao pai biológico. Agora vamos para a terceira pergunta. Quando não se sabe muito o paradeiro do pai, o que fazer? Eu tenho, inclusive, um artigo, né, e um vídeo lá no meu Instagram com esse tema, mas vamos responder aqui. Quando a mãe não sabe o endereço do pai ou não sabe do seu paradeiro, né, por onde ele anda, isso não é um fato impeditivo para que ela consiga ajuizar uma ação contra o pai do filho para pagar alimentos, por exemplo. E como é que isso funciona? Basta que ela indique na ação judicial o nome completo e o CPF do genitor, que o tribunal vai se encarregar de fazer a busca pelo endereço dele. E como é que essa busca é feita? O tribunal vai mandar um ofício para órgãos públicos, né, como, por exemplo, o Tribunal Eleitoral, a Receita Federal, para que esses órgãos informem ao tribunal, dentro do processo,
qual é o endereço que está cadastrado em nome do titular daquele CPF. E é muito difícil que nesses órgãos o endereço não esteja atualizado. Porque, por exemplo, todo ano o cidadão é obrigado a declarar imposto de renda. Então, na Receita Federal, aquele endereço, né, do contribuinte vai estar atualizado de acordo com a última declaração do imposto de renda. Da mesma forma, no Tribunal Eleitoral, né, onde o cidadão tem obrigações, né, de voto, o endereço dele também vai estar atualizado de acordo com a sessão que ele vota, enfim. Depois o tribunal também pode mandar oficial ao Ministério do Trabalho para informar se existe algum vínculo empregatício e qual é o endereço que está cadastrado. O tribunal também pode mandar oficiar empresas de serviço, como água, luz, telefone, bancos também, para que essas empresas forneçam o endereço de cadastro daquele cliente, né, portador daquele CPF. Em casos onde a mãe informa que existe a possibilidade desse genitor ser residente fora do país, ela pode também solicitar que seja oficiada a Polícia Federal, para que a Polícia Federal faça uma busca no sistema e verifique se aquele titular de CPF também possui algum passaporte válido e ainda se houve a saída dele do território nacional. Se mesmo assim o tribunal não conseguir localizar o genitor, a citação vai ser feita por edital e esse genitor vai ficar presumidamente citado, ou seja, vai haver uma decisão judicial dentro do processo e o genitor vai ficar presumidamente citado, né? Isso significa dizer que aquela decisão ela já passa a surtir efeito e caso esse genitor não cumpra, né, com o pagamento do que ficou determinado, ele já passa a ser devedor e pode ser executado. Vamos passar para a próxima pergunta. Minha bebê não é registrada no nome do pai. Para ter pensão só com DNA, nesse caso, ela deve entrar com uma ação de investigação de paternidade com pedido de alimentos provisórios. Então, a própria justiça vai mandar citar, né, o suposto pai para que faça o exame de DNA e também já vai fixar os alimentos para ser pago por aquele genitor. Mas sim, tem que ser feito um DNA para que a criança tenha direito à pensão e não só, principalmente também para que ela tenha o direito à filiação. Próxima pergunta. Tenho uma idade exata para minha filha passar as noites na casa do pai? Não tenho uma idade exata, também vai depender de cada caso em concreto. Por exemplo, se aquela criança já é habituada com a presença do pai, né, então é muito mais provável que essa pernoite ela seja concedida independente da idade, né? Claro que quando, por exemplo, quando a criança mama ou, né, quando a criança é muito nova e é muito dependente da mãe, pode ser que essa visita ela seja feita de forma gradual até evoluir para uma pernoite. Uma outra situação, né, mesmo que a criança tenha um pouco mais de idade, vamos supor 5 anos, mas ela não tenha convívio com o pai, né, seja uma coisa nova para ela, então essa pernoite ela também vai ter que ser feita de forma gradual. Então o plano de convívio ele é elaborado de acordo com a situação familiar e principalmente verificando os laços, né, afetivos entre a criança e o pai. Então, respondendo à pergunta, não existe uma idade mínima, depende da situação da família e da convivência que aquela criança tem com esse pai. Mais uma pergunta aqui sobre pensão. Como entrar com pedido de pensão? Essa pergunta é muito genérica, né? Eu poderia passar horas aqui só falando sobre pensão alimentícia, mas eu vou tentar falar aqui de forma rápida, responder essa pergunta. A pensão alimentícia, ela pode ser requerida desde a fase da gravidez da mulher, tá? Então, nessa fase da gestação, né, os chamados alimentos gravídicos, eles podem ser pleiteados mesmo sem comprovação da paternidade, né? Ou seja, a mãe não vai precisar fazer um exame de DNA com o bebê ainda na barriga para solicitar esses alimentos. Mas aí vai ser necessário que ela indique indícios de que aquela pessoa é o pai da criança. Isso pode ser feito através de fotos ou através de print de conversa entre o pai e a mãe, ou através de testemunha, mensagens, enfim. É necessário que ela demonstre ali, né, no processo, que aquela pessoa, muito provavelmente, é o pai da criança. Agora, quando a criança já nasceu, aí nesse caso, sim, é necessário que haja uma comprovação, né, de que aquela pessoa é o pai da criança para que ele seja obrigado a pagar a pensão.
essa pensão ela vai ser fixada de acordo com as necessidades da criança e com a possibilidade financeira do pai, né? Então, o juiz vai analisar esse binômio, né? E vai fixar um valor a ser pago mensalmente a título de pensão alimentícia. Lembrando que quando o pai não tem a capacidade econômica para suportar as despesas do filho, né, na proporção que o juiz entenda que é devido, os avós também podem ser chamados para o processo para pagar também pensão alimentícia ao neto, né? De duas formas. Ou quando o pai não tem capacidade nenhuma, né? Ou por estar desempregado, ou por ser estudante. Nesse caso, os avós arcam com a totalidade da pensão, ou nos casos quando o que o pai pode prover é insuficiente para satisfazer as necessidades do filho. E aí, nesse caso, os avós são chamados para complementar aquela pensão. Então, a pensão vai ser paga tanto pelo pai e complementada pelos avós. O juiz vai determinar um valor para o pai e um valor para os avós. Mais uma pergunta. O genitor não vem buscar a criança, nem vem trazer. Moramos perto. Tem obrigação de levar até ele? Não, você não tem obrigação nenhuma de levar o seu filho até o pai, tá? A sua única obrigação é disponibilizar o seu filho para que o plano de convivência seja seguido à risca. Então, se está lá definido que a criança vai estar com o pai todas as semanas, da sexta-feira até o domingo, você precisa obrigatoriamente deixar a criança livre neste período para estar na convivência do pai. Mais uma pergunta. No acordo, é ele quem tem que buscar, mas a mãe dele quer fazer o papel no lugar dele. Tenho que entregar? Quando o filho está sob os cuidados do pai, ele pode sim delegar algumas funções à mãe. Não tem problema. Agora, quando você diz que a mãe dele quer fazer o papel de pai, eu não sei o que você quer dizer com isso. Mas eu, por exemplo, eu não vejo problema nenhum que a avó vá buscar a criança nos dias de convivência com o pai. Mais uma. Como posso fazer para o pai da minha filha passar a ficar com ela 15 dias? Pelo que eu entendi nessa pergunta, a mãe quer a guarda alternada, não é isso? A guarda alternada, ela funciona dividindo o tempo igualmente entre os genitores. Então, a criança ficaria sob a guarda da mãe durante 15 dias e os outros 15 dias do mês passaria a ficar com o pai. Né? Esse tipo de guarda é bem polêmico, né? Porque durante o tempo que a criança está com a mãe pode tomar todas as decisões importantes da vida do filho sozinha. E também, durante o tempo que a criança está com o pai, da mesma forma, pode tomar todas as decisões da vida do filho sozinho, né? Então, a guarda, ela alterna, né? As decisões, elas podem ser tomadas única e exclusivamente pelo detentor da guarda naquele período de tempo que está com a criança, e a residência da criança também alterna durante o período, né, de 15 em 15 dias. Então, ela não tem uma residência fixa e também fica aí com essa questão de alternar os poderes parentais, né? Então, o poder de decisão sobre a vida daquela criança. Mas ela pergunta como é que ela pode fazer isso. Ela pode entrar com a ação solicitando a alteração da guarda para que passe então a ser definida como a guarda alternada. Mais uma pergunta. O genitor pode sair com a filha e não dizer para a mãe onde está levando? Pode. Se existe um plano de convívio, né? Então, se essa criança ela vai estar com o pai em finais de semana alternados, por exemplo, de sexta a domingo. Então, durante esse tempo que a criança está com o pai não é obrigado a dar satisfação para a mãe de todos os passos que vai dar com a criança. Obviamente que, por exemplo, se houver uma situação que a criança precise, sei lá, ser medicada ou situações assim excepcionais, aí nesses casos é conveniente que ele sim informe a mãe. Mas informa para onde vai, se vai para a praia, se vai para o parque, se vai para o cinema, se vai para a casa da avó, isso não é obrigação dele, tá? Da mesma forma que a mãe também não tem a obrigação de sempre estar dando satisfação para o pai de onde está indo com a criança. Vamos para a última pergunta. O genitor tem direito de reclamar porque a filha está convivendo com o meu novo relacionamento? Claro que não. A mãe tem direito de seguir com a vida dela, inclusive construindo novos relacionamentos, e o pai da criança não tem nada a ver com isso. Inclusive, a criança muito provavelmente vai conviver, não é, com esse novo companheiro da mãe,
E é muito saudável, inclusive, que isso aconteça, né? E que a criança crie vínculos, né? Se for um relacionamento sério e duradouro, aquela criança vai criar vínculo, né? Ela vai ser amada também pelo novo relacionamento, né? Pelo novo companheiro da mãe. Inclusive, hoje em dia, o direito brasileiro já permite que a criança tenha 2 pais na certidão de nascimento. Ou seja, a criança pode incluir na certidão de nascimento o nome do pai socioafetivo, no caso, o padrasto. E esse pai socioafetivo, ele vai ter os mesmos direitos e os mesmos deveres do pai biológico em relação à criança. Da mesma forma, a lei também permite que a criança tenha 2 mães na certidão de nascimento. Então é isso. Esse foi o meu primeiro vídeo aqui para o IG de Lili. Mas todas as quintas-feiras eu posto uma caixa de pergunta, né, no meu Instagram. E também todas as semanas eu posto vídeos novos no canal do YouTube. Então você pode visitar o meu Instagram todas as quartas-feiras para fazer perguntas e também pode sugerir temas para vídeos no meu canal do YouTube. Espero que tenham gostado e até a próxima!